graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A aula de hoje nós vamos tratar sobre a divindade de Jesus, continuando o tema da aula passada. E hoje nós vamos mostrar mais versículos bíblicos, vamos mostrar mais evidências que Jesus Cristo é divino, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, ok? Então, eu te convido a estar comigo, ouvindo, assistindo essa aula. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos colocar o PowerPoint aqui. Me dá um minuto aí, por favor. Ok. Estudando Cristologia, a deidade de Deus. Aula número 10, atributos da divindade de Jesus. Então, aqui nós vamos mostrar atributos em que a Bíblia mostra ele sendo divino, ele compondo a trindade divina, ok? Então, vamos lá. Em diversos textos da Bíblia, aqui eu coloquei apenas alguns, em diversos textos da Bíblia, nós vemos atributos, né, a Jesus sobre a sua divindade. Então, eu separei aqui 5 tributos distintamente divinos. Primeiro, ele é eterno. João 1:1. No princípio era o verbo, lá no princípio. Né? Volta em Gênesis. E ali nós já estamos falando de uma coisa que faz parte da eternidade. A eternidade talvez é uma coisa difícil de nós entendermos, mas no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, mostrando que esse verbo encarnado, chamado Jesus, ele é divino. Ainda no 15, João testificou dele e clamou, dizendo: Este, Jesus, era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqui nós temos que parar um pouco e entender o seguinte: se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que João, ele nasceu primeiro que Jesus, em torno de 6 meses. A história relata que ele é, em torno de 6 meses, mais velho que Jesus. Então, deveria ser o contrário. João deveria estar falando, eu vim antes dele. Mas aqui João fala o contrário, ele veio antes de mim. Então, aqui não diz de um Jesus humano, gerado no ventre de uma mulher, mas sim diz de um Jesus eterno. Ele já existia antes que João existisse. Então, está atribuído à divindade de Jesus. Ok? Vamos pular para Colossenses, carta de Paulo à igreja em Colossos. Colossenses, capítulo 1 e o verso 15, diz o seguinte: o qual, Jesus, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quer dizer, o primeiro de toda a criação. Ele estava no momento da criação, mostrando aqui um ser divino. Vamos para Hebreus. Hebreus 1, de 11 a 13. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolará, e serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Eternos, anos eternos, não acabarão.
E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nós já lemos essa passagem, hein, na aula passada. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui, nesse texto de Hebreus, capítulo 1, é a exaltação dos anjos à pessoa de Jesus. Então, três coisas que nós devemos notar nesses versículos que nós lemos. Primeiro, os teus anos não acabarão. Segundo, assenta-te à minha destra. Então, ele está assentado à destra de Deus Pai. E terceiro, não são porventura espíritos ministradores, quer dizer, anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A salvação foi dada por quem? Por Deus. E foi através do seu Filho unigênito, que morreu na cruz do Calvário por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai e intercede por nós. A salvação foi dada pela divindade de Deus, aceita pelo seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Um outro atributo é a onipresença. João 3:13. Na conversa ali que Jesus estava travando com Nicodemos. No momento, Jesus chega e diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, olha o que ele fala sobre a sua onipresença. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, nós vemos aqui o seguinte, que Jesus mostra a Nicodemos que ele tinha descido dos céus. Então, ele era divino. E a sua onipresença, que é um dos atributos, né, de Jesus, é que ele está no céu. Então, ela mostra aqui a onipresença entre céu e terra. Não é? E Nicodemos não entendeu muito bem isso. Mas aqui mostra a onipresença como atributo de Jesus Cristo. Divino. Jesus Cristo divino. Ok? Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus mostrando a sua atribuição de 100% Deus aqui na terra. Então, veja bem, você reúne, vamos dizer que nós estamos nos tempos de Jesus, Jesus na terra. Então, nós estamos lá agora, lá em Israel. Aí, você reúne mais 2 irmãos. Eu reúno mais a minha família. Né? Outro conhecido reúne mais 3 amigos do serviço dele para cultuar a Deus. Aí ele disse, vocês que estão aí reunidos em 3 ou mais pessoas e reunidos em meu nome, no nome de Cristo, aí estou eu no meio deles. Mostra a sua onipresença. Mostra o seu atributo divino. Então, ele está comigo aqui, com a minha família reunida, ele está aí com você, com seus amigos reunidos, ele está lá no outro lugar, com uma outra pessoa que está lá no serviço, com os amigos do serviço reunidos. Ele está nesses 3 lugares ao mesmo tempo, desde que nós estejamos reunidos em seu nome.
onipresença. Mateus 28 e 20. Jesus, as suas últimas palavras antes de ser assunto aos céus, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quer dizer, tudo aquilo que eu discipulei, tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. E aí Mateus completa: amém. Eu estou com vocês até a consumação do mundo. Então, ele é onipresente neste momento em que você está me ouvindo. A questão é se você quer que ele seja onipresente numa totalidade na sua vida. Ele sabe o que você está fazendo, qual é a intenção do seu coração. Então, aqui, quando ele termina, ele dá essa palavra de ânimo aos seus discípulos, que logo depois enfrentariam, né, a questão de não ter mais Jesus e começar a igreja. E ele disse: olha, não se preocupem, estarei com vocês todos os dias até a consumação. Eu sou presente, eu sou onipresente. Ok? Ele é onisciente. João capítulo 4 e 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, aqui, o que acontece? Se você verificar em João 4 e 25, né, nós vamos ver que a mulher samaritana, ela descreve o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então, Jesus afirma a sua divindade. Eu sou o Messias enviado do Pai, e sou eu que estou falando com você, o Filho de Deus. E aí, continuando, para nós entendermos o 29, né? A mulher deixou o seu cântaro, fala ali no 28, e foi à cidade e disse àqueles homens, né, que estavam maravilhados, estavam, né, dizendo o que ela tinha dito. E ela disse: olha, vinde, vem cá, vem comigo, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, Cristo era onisciente, ele falou tudo sobre a vida daquela mulher. Leia o texto completo de João 4 que você vai entender. Ele mostrou tudo o que aquela mulher já tinha passado, toda a sua vida. E ela ficou admirada e falou: poxa, eu nunca vi esse homem. Esse homem chega aqui e pede água. Eu sou uma samaritana, sou praticamente uma parte dos judeus, porque os judeus não me aceitam. Vem esse homem me oferecendo água, e água viva, dizendo que ele é o Cristo, e contando tudo da minha vida, sem ao menos me conhecer. Ele não é o Cristo? Então mostra a onisciência, que Jesus já sabia de tudo sobre aquela mulher. Então, a sua atribuição divina de onisciência. Vamos lá para Mateus 16 e 21. Depois vocês leem os outros textos que estão aí antes desse Mateus 16 e 21. Mateus 16 e 21 diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, quer dizer, no discipulado deles, que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Então, Jesus, ele já estava na sua onisciência, já estava falando sobre a sua ressurreição. Nós vemos que o texto termina falando sobre a ressurreição, ele dizendo assim, olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, ele fala do sofrimento, ele fala da sua morte, mas ele fala da sua vitória. A vitória sobre a morte, que é a sua ressurreição. É onisciência. Ele, vamos dizer assim, ele estava mostrando para os discípulos o futuro, aquilo que para nós humanos é desconhecido. Nós não conhecemos o nosso futuro, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos as nossas próximas horas, porque nós não podemos prever. Então, está aqui um atributo da onisciência, de enxergar o futuro. O futuro é aquilo que ainda vai acontecer e da qual nós não temos nenhum controle, porque nós somos humanos. Mas Jesus, sendo divino, ele tem controle sobre o presente e sobre o futuro, porque o passado, que foi ontem, ele também tinha controle. Ok? Então, se a gente pode colocar o passado aí, né? Fica meio estranho, mas para nós entendermos como uma ideia completa, o passado, o presente e o futuro é conhecido de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é onipotente. Olha o que diz João, capítulo 5 e verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não fizer, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele fez, o filho o faz igualmente. Se Deus é onipotente, Jesus é onipotente como a segunda pessoa da Trindade. Porque se o Pai faz, ele o faz igualmente. Então, eles têm igualdade nas suas atribuições e têm a igualdade naquilo que tem que se fazer. Então, ele é um Deus Filho onipotente. Olha o próprio apóstolo João agora, lá em Apocalipse, capítulo 1 e verso 8. O que ele diz sobre a onipotência de Jesus? Apocalipse, capítulo 1 e o verso 8. Eu sou o alfa e o ômega. Se nós estudarmos o alfabeto grego, nós vamos ver que alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E ele continua. Iniciando o versículo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, como nós identificamos aqui que é Jesus? Porque ele há de vir, como os anjos, no momento em que ele estava sendo assunto aos céus. Ele disse aos discípulos e aquele pequeno grupo de pessoas que estava ali: o que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, que está sendo assunto aos céus, ele virá um dia. E o que nós pregamos? Que Jesus voltará. Então, ele é onipotente, porque ele estava no princípio e ele vai estar no fim. Mas o que é o fim? O fim ainda é uma coisa desconhecida para nós. Nós temos as indicações bíblicas, mas nós não temos os fatos sendo desenrolados. Mas Jesus já mostra a sua onipotência.
de que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor e que há de vir, o Todo-Poderoso, mostrando a sua divindade, o Todo-Poderoso Filho de Deus. Ele é imutável. É o quinto atributo. Jesus, como 100% Deus, ele é imutável, ele não muda. O escritor aos Hebreus, ele deixa isso muito claro nas duas passagens que nós vamos ler. Hebreus 1 e verso 12 é o primeiro, falando sobre a imutabilidade de Cristo. E como um manto o enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Nós já lemos esse texto, eu estou repetindo, porque aqui fala, como eu disse lá atrás, os anjos reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E nesse versículo, ele diz: mas tu és o mesmo, quer dizer, o Senhor não muda, e os teus anos não acabarão, mostrando a sua divindade eterna. Hebreus 13 e 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Já parou para pensar? Às vezes a gente lê tanto esse versículo, às vezes, e não para. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo. Ele não tem dupla personalidade. Ele não age de duas formas conforme a situação, não. Devido à sua imutabilidade. Ele tem a forma divina de atribuir os seus atos como imutáveis. Amém? Esse é o Jesus da qual nós apresentamos a você. E Jesus, os cargos, né? Nós colocamos os cargos aqui não como profissão, mas para melhor entendimento. Os cargos da divindade de Jesus. Ele é criador, ele estava junto com Deus na criação. Então, vamos voltar para Hebreus. Hebreus 1 e verso 10. E tu, Senhor, no princípio, fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Não, mas isso aqui não seria Deus? É, mas você tem que ler a partir do verso 5 de Hebreus. E aí você vai verificar que há a passagem de Salmos, né, onde fala que Deus o gerou, mas o gerou homem, né? E o 6, ele diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ou primogênito, quer dizer, o primeiro, único, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus o adorem. E aí, nós caímos no verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. João 1 e 3. Vamos ler desde o início? Né? Nós já lemos esse versículo, mas vamos ler de novo. No princípio era o verbo. João 1 e 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, ele estava no princípio, vamos dizer, da criação, quando Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali na criação havia a união perfeita e completa da Trindade divina. E pelas mãos da divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o mundo foi criado. Por quê? Deus falava, e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja terra e houve terra. E separou Deus, né? A porção dia e a porção noite. Deus falava, mas eles estavam completando a obra de Deus na sua criação. Então, por isso que fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na criação do homem, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando ele fala façamos, ali estavam as três pessoas, inclusive o Filho de Deus, Criador. Porque Deus podia dizer assim, eu faço o homem conforme a minha semelhança, conforme a minha imagem, mas não é isso que está escrito. Está escrito façamos, é plural, havia mais de uma pessoa. E aí nós entendemos que ali estava o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus, ele é também o Criador. Sendo a principal atribuição de criação a de Deus, mas havia Deus Filho e Deus Espírito Santo co-ajudando, co-participando na criação. Colossenses 1:16. Porque nele quem? Em Cristo. Olha o 15. Vamos entender melhor? Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Então, ele estava na criação, ele participou como criador. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A visão aqui já era a visão da salvação, a visão de um Deus, Filho, Jesus, que viria a essa terra como Deus homem e Deus Filho para se concretizasse o plano da salvação e redenção do homem. Então nós vemos que mesmo depois que Satanás foi expulso dos céus, antes houve a criação, e Satanás foi criado. Ele não faz parte da divindade. Os anjos foram criados. Esses anjos que acompanharam Satanás, que são chamados de dominações, principados e potestades, que são os anjos caídos, eles foram criados. E Jesus estava na criação mesmo desses anjos que depois pecaram, junto com Satanás. E o final, Paulo diz, tudo o que é visível e é invisível, quer dizer, aquilo que nós temos a capacidade de ver, aquilo que nós não temos capacidade de ver e não entendemos, também foi criado por ele e para ele. Jesus, criador. Agora, Jesus, sustentador, é o próximo. Colossenses 1:17. E ele é antes de
todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer, todas as coisas são suportadas, são seguradas, são sustentadas também por ele, Jesus Cristo. Não é? Então, ele é criador e ele é sustentador na sua forma divina. Hebreus também ele fala sobre isso. Hebreus 1 e verso 3. Aqui fala que Deus revelou-se em Jesus Cristo. Então, Deus revelou-se em Jesus Cristo aos homens. Só que quando Deus se revela, Deus é divino. Deus não tem contato com o pecado. Deus, ele habita os céus. E João 3,16, olha eu de novo. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Deus revelou o seu plano de salvação através de Jesus Cristo. E olha o 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, então Cristo era o resplendor da glória de Deus, e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, quer dizer, a imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso vem de divino, isso não vem de homem, ele sustentando, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo, o sustentador. O escritor aos Hebreus, ele deixa isso claro, não tem dúvida da divindade de Jesus e na sua função, no seu cargo de sustentador. E ele mostra aqui justamente aquilo que eu disse, Deus revelando-se em Jesus para a salvação do homem, para o cumprimento do plano da salvação. Né? Nós vemos aí a segunda parte do versículo 3. Havendo feito por si mesmo, Jesus, a purificação dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, ele derramou o seu precioso sangue para nos purificarmos de todo o pecado e nos fazermos filhos de Deus e co-herdeiros com ele nas glórias eternas preparadas para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E agora Jesus se apresenta como Salvador devido à sua divindade. Sofrendo a dor como homem, mas Salvador como Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Amém? Deus te abençoe, estude mais, leia mais, aprofunde-se mais no assunto sobre a humanidade e a divindade de Jesus, tá? E você vai descobrir coisas maravilhosas sobre essa questão de Jesus homem, Jesus Deus. Amém? Porque, como diz João, na sua primeira carta, no capítulo 5 e 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Quem? O verdadeiro Filho de Deus. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Que isso seja uma verdade na nossa caminhada como cristão aqui na Terra. Do entendimento, do reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus
que Jesus Cristo, ele veio a essa terra como homem, nascido de mulher, e como homem, ele foi exposto numa cruz, e a cruz simboliza ali a redenção completa, quando ele é cravado naquela cruz, e que ele cumpre, né, a vitória da redenção humana, porque sem derramamento de sangue não haveria redenção. E o Filho de Deus, como homem, ele derramou o seu precioso sangue e nos salvou para nos dar a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a qual nós falamos. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos estar firmes e constantes no pleno entendimento da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. E na próxima aula, nós vamos acrescentar um apêndice a esse estudo. Muitos perguntam assim, tá, mas e a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Como é isso? Eu já ouvi falar alguma coisa, Jesus Cristo realmente esteve presente também no Antigo Testamento. Como que é isso? Na próxima aula, nós vamos apresentar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Não um Jesus Cristo homem, mas um Jesus Cristo prevendo e atuando a favor dos seus servos também no Antigo Testamento. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.